Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar um exercício simples, prático e fácil para você conseguir algo que você deseja, um dinheiro para comprar uma casa, para trocar de carro, para viajar, alguma coisa que você queira fazer e que você percebe que você está meio que preso numa situação negativa e não consegue resolver aquilo ali. Então eu vou te ensinar um exercício simples, prático e fácil para você ter novas ideias. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júlio Sousa e eu ensino reprogramação mental e mudança de paradigma há mais de 4 anos. Eu desenvolvi um treinamento que ele reseta a sua mente e você faz uma nova reconfiguração na sua mente. Por que isso? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, a maioria estão fazendo aquilo que não gosta e tendo o resultado que não deseja e não consegue mudar. Tá? Mesmo elas sabendo o que fazer, elas não conseguem. Então, para isso, você tem que fazer uma reconfiguração no seu cérebro para você conseguir fazer isso. 95 a 98% do seu condicionamento, que significa isso, do seu comportamento é automático. Então, na maior parte do tempo, você está sendo comandado pelo seu piloto automático. Você está fazendo coisas sem pensar. Parece que você não vê o dia passar. Quando você está fazendo as coisas de forma consciente, quando você tem o controle dos seus pensamentos, você está presente, você está criando, você está fazendo, você produz muito mais. Então é isso que o treinamento Evolua faz. Faz você ter o controle da sua mente, te ensinando você a usar suas faculdades mentais, as suas funções superiores, entendendo muito mais como a mente funciona. E para te mostrar, eu vou te trazer esse exercício, um dos exercícios que a gente faz, para que você consiga ter novas ideias, para que você consiga resolver alguma coisa que você esteja precisando. Eu mesmo já fiz esse exercício umas 2, 3 vezes e me impressionei com o resultado, porque depois que eu fiz o exercício, eu apliquei o exercício e consegui chegar no resultado que eu quero. Então vamos lá. Da onde saiu esse exercício? Existe uma história 333 que o Bob Proctor conta no livro dele Você Nasceu Rico. Ele conta que ele estava fazendo um seminário, tá, no Canadá. E quando ele estava fazendo esse seminário, numa cidade vizinha passou um furacão, passou um tornado e destruiu toda a cidade, morreu mais de 1 dúzia de pessoas e na volta ele parou lá. Ele parou o carro e olhou para aquela cidade toda destruída e pensou: como eu poderia ajudar essas pessoas financeiramente com o que eu faço? E ele ficou pensando nessa ideia e foi para casa. E também tinha nesse mesmo seminário um cara chamado Bob Templin, que ele era dono de uma empresa de telecomunicação, estação de rádio. Ele era dono de uma estação de rádio. Ele passou também nessa cidade que estava toda destruída e ele parou o carro e pensou: como que eu poderia ajudar essas pessoas financeiramente com as minhas estações de rádio? E ele interteu essa ideia e foi pensando nessa ideia, pensando como que ele poderia e deixou essa ideia fluir, ficou com essa ideia na mente até no outro dia. No outro dia o Bob Proctor, tá? Ele foi para outra cidade fazer outro seminário e esse Bob Templin, que era dono da estação de rádio, chamou outro amigo dele, também dono de estação, para ir lá ver a palestra do Bob Proctor e pensou: será que ele consegue nos ajudar de alguma forma? Vamos lá ver. E eles assistiram o seminário do Bob Proctor e uma das coisas que chamou a atenção foi a lei dos opostos ou a lei da polaridade, que diz que tudo tem os dois lados. Se existe algo muito ruim, é porque existe algo muito bom. Se você já sabe a maneira de não conseguir algo, é porque você também sabe uma maneira de conseguir o algo, aquilo que você deseja. É tudo questão de percepção, tudo questão de foco, é tudo questão de como você vê as coisas, tá? Ele passou, se perguntou o que ele poderia fazer e foi para casa, voltou no outro dia no seminário, assistiram de novo a palestra do Bob Proctor e chamaram o Bob Proctor para conversar e explicar a situação para o Bob Proctor. Então eles tiveram a ideia de criar essa reunião do 333. Como que seria isso? Ele pegou e escreveu 333 no flip chart, dividiu no meio. De um lado ele escreveu como não podemos e do outro lado ele escreveu como poderemos. Então ele explicou: aqui eu vou fazer um X porque eu não quero mais ideias de como não podemos. Porque se a gente sabe já que não podemos, a gente também sabe que podemos. Essa é a lei dos opostos. Mas a gente tem que descartar todas as ideias do que não podemos e focar só nas ideias que podemos. Todo mundo concorda? Ele sabia que era importante que as pessoas falassem sim, eu concordo. Então ele fez todo mundo concordar. E falou bem assim: enquanto a gente não achar ideia, a gente não vai sair daqui. E assim que a gente achar ideia, a gente já vai implementar. Quero que todo mundo se comprometa. E todo mundo concordou e tal. E aí teve um que teve uma ideia e falou assim: tá, e se a gente fizer um show, unir todas as rádios e fizer um show para todo mundo? E nisso um cara falou assim: cara, não tem como fazer, porque eles são muito competitivos um com o outro. E aí mesmo essa ideia sendo uma ideia
racionalmente lógica que não ia dar certo, ele falou, cara, mas a gente não quer saber se não vai dar certo. A ideia de fazer um show é válida. Então ele foi lá e escreveu a ideia de fazer um show. Aí teve um outro cara, passou um tempo, falou assim, e se chamar o fulano e o ciclano lá? Vamos dizer que são dois caras artistas na cidade que eram bem reconhecidos e que faziam shows na rádio. E aí ele falou, porra, essa ideia é interessante. Nisso um outro cara falou, tá, mas não tem como chamar os dois, por esse motivo e por esse motivo. E aí a sala inteira gritou próximo. Quando a sala inteira pegou a linha de raciocínio que era para parar de falar do que não podia, aí ele sentiu que a energia da sala mudou. E aí na mesma hora o outro falou assim, então por que você não faz uma reunião com fulano e ciclano e junta tudo para ver se vai dar certo? E aí foram desenrolando as ideias, no final das contas, eles conseguiram sim juntar todas as estações de rádio, conseguiram fazer com que aqueles dois caras famosos fizessem um show e 3 dias depois, em 3 horas, eles levantaram 3 milhões de reais. Isso é uma história que está no livro do Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. Posso até deixar o link aqui se vocês quiserem. Eu coloco o link aqui para vocês buscar o livro também. Esse livro também tem aqui no YouTube para você ouvir de forma gratuita. E esse é um dos livros também que está dentro da comunidade do Evoluindo em áudio para você conseguir ouvir ele de forma mais fácil. Então, como seria esse exercício? Você vai pegar, você vai escrever, em vez de 333, você vai escrever o teu objetivo. O que você quer, a quantia, sei lá, 10 mil, 5 mil, 3 mil, dependendo do seu nível de consciência, o que você precisa, você vai colocar ali. Embaixo você vai colocar como não podemos, tá? Você vai chamar a sua mulher, a pessoa que você confia, um amigo seu, alguém para fazer esse exercício com você. E vocês vão começar a ficar pensando em ideias de como conseguir aquilo ali. Vou dar um exemplo de 10 mil reais. Então, como que eu poderia ganhar 10 mil reais? Daqui 30 dias. Aí vai começar a surgir ideias e você vai colocando aquelas ideias, outra pessoa vai dar uma ideia. Se vir uma ideia e depois vir, mas não dá por isso você cancela. Porque o seu condicionamento sempre vai puxar você para pensar o porquê não, a dificuldade, o porquê que não vai dar certo, quais são as possibilidades que tem chance de errar, o será se funciona ou não. Então o seu condicionamento vai puxar você para esse lado. Então você tem que bloquear isso e ficar pensando, como que eu consigo, como que a gente pode? E você vai colocando as ideias ao redor daquilo ali. Você pode colocar ali 10 ideias, 5 ideias, 20 ideias, não importa, você tem que colocar. A ideia boa, ela vai saltar na tua mente, você vai ficar emocionado quando vir uma ideia boa. Às vezes uma ideia pode ser o seguinte, liga para o fulano que você vai conseguir um investidor, ou ele vai ter o dinheiro para investir em você, você vai lá, liga para o cara, conversa com o cara, talvez ele é o seu investidor. Então tudo é possível, você só tem que deixar a tua imaginação fluir para que você consiga receber essas novas ideias. E de modo eu vou te dar mais um exercício também. Caso você esteja passando por uma situação que você não deseja, que está difícil, você pode escrever toda essa situação, tá? Você pode escrever toda essa situação e olhar essa situação e começar a pensar, se eu fosse o fulano de tal, levanta da tua cadeira, vai na cadeira do lado e pensa, se eu fosse o fulano de tal, esse cara que tem experiência nessa área, esse cara ele tem sucesso, como ele pensaria em cima dessa situação? E você vai começar a pensar como se fosse uma outra pessoa. E assim que você começar a ter novas ideias também, você se pergunta, eu sou capaz de implementar essas novas ideias? Você é capaz. Sabia que você é capaz? Então quando você responde isso para você mesmo, é como se você estivesse fortalecendo a sua confiança. Então se você começar a olhar a sua vida de um ponto de vista diferente, você vai ver que você é capaz de produzir muita coisa. E se você começar a usar esse exercício para pensar no que você quer, você pode estar até sozinho, escreve no papel ali o que você quer e deixa a tua mente fluir. Se vier ideias diferentes, cancela, fala para você mesmo, não cancela, próximo, próximo, próximo. Fica ali até ter novas ideias para você conseguir fazer o que você deseja. Essa ideia ela vai ser inspirada, ela vai ser uma ideia diferente e talvez a sua lógica vai dizer que não vai dar certo. Aí que está a questão, faça. Porque se você for fazer só o que a sua lógica diz que é certo, você ainda vai continuar agindo dentro do seu condicionamento, dentro do seu padrão. Então é importante que você defina algo fora do seu padrão. Algo que não faz sentido, uma quantidade de dinheiro que você acredita até que não consiga, ou algo que você acha muito difícil. Foca nessas coisas, porque isso vai forçar com que você comece a se desenvolver e vai fazer você sair da sua zona de conforto, por mais que você não queira muito, às vezes está bom aí na sua zona de conforto. Como diz o ditado, não estou tão feliz, mas estou contente, né? Não tô tão alegre, mas eu estou confortável, pelo menos aqui está seguro. Então, se você não fizer algo que te tire da zona de conforto, você vai continuar procrastinando. Então, faz esse exercício do 333, deixa vir as novas ideias, faz o exercício da percepção, começa a olhar a mesma situação pensando que você é outra pessoa
e deixa suas ideias fluírem. Quando você tiver uma visão do que fazer, coloca tudo no papel e comece a executar. Comece a executar, mesmo que não faça sentido para você, beleza? Espero que você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Júlio Souza e eu vivo meu sonho. Grande abraço.